Bora lá, bora lá, bora lá. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu dar uma viradinha aqui no Instagram. Qualquer coisa a gente desvira depois. Bom dia. Falem um bom dia para mim, para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo. Olha só, ontem Tia Mari teve que cancelar a live de vocês. Que a Tia Mari não passou muito bem ontem, gente. Acho que eu tô ficando velha, sabe? Uma tontura, um zumbido na orelha, uma coisa meio louca assim. E aí tirei o dia ontem, cancelei todos os compromissos, acabei tirando a tarde ali para dar uma descansada. E hoje eu estou ótima, tá bom? Obrigada por todo mundo que mandou mensagem querendo saber como é que eu tava. Ó, tô show de bola. Prontinha para nossa aula de hoje e a live de ontem que a gente ia fazer, né, sobre o nosso nível de flexibilidade e tudo mais, a gente vai fazer no sábado. Então, no sábado, às 9 horas da manhã, eu vou fazer a live de ontem com vocês, para não deixar esse conteúdo faltar para vocês, tá bom? De tudo isso, bom dia, bom dia, bom dia. Show de bola, show de bola. Galerinha que está no YouTube, no Facebook, vocês estão aí me vendo e me ouvindo, só dá um ok para mim para saber que está tudo certo. Sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula em formato de live aqui hoje. A gente está no meio do nosso aquecimento, nosso esquenta para o desafio da abertura zerada. Do dia 6 ao dia 12 de junho vai acontecer o desafio da abertura zerada. Lá eu vou mostrar para você como é possível você zerar a sua abertura com 5 minutos de alongamento por dia e, quiçá, em 8 semanas, como a maior parte dos meus alunos consegue. E aí, para você chegar nesse evento mais preparado, já quebrando alguns mitos e tabus aí, já entendendo um pouquinho mais sobre flexibilidade, sobre alongamento, a gente está fazendo essas lives aqui, essas aulas em formato de live, para você já ir absorvendo mais conhecimento, para você conseguir acompanhar bem o desafio. Para você participar do desafio da abertura zerada, você precisa se inscrever, tá? Colocar seu e-mail, participar do grupo do WhatsApp. E para isso, quem está no Instagram, você pode clicar no link da bio ou mandar um direct para a gente depois com eu quero que minha equipe manda o link para você. Quem está no Facebook, no YouTube, aí nos comentários, daqui a pouco a Tia Ju já vai estar colocando para vocês aí o link, é só clicar e se inscrever, tá bom? Bora lá para a nossa aula de hoje? Então, bora lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. Sim, é isso que eu faço do lado de cá. E nessa nossa aula aqui de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre frequência. Qual é a frequência ideal de alongamento para eu fazer para eu conseguir zerar uma abertura? Será que eu devo alongar todos os dias? Será que não? É bom? É ruim? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Você vai entender todos os prós e contras da gente fazer alongamento todos os dias, da gente fazer alongamento um dia sim, um dia não, tá bom? A gente vai falar sobre isso. E para a gente poder começar, a gente precisa primeiro alinhar o que é frequência, né? Vamos lá. É muito comum a gente achar que para zerar a abertura, basta eu fazer exercícios de alongamento. Só que, gente, de verdade, se fosse só isso, todo mundo que faz alongamento já estava zerado, não é? Sim, todo mundo que faz lá um treino de alongamento estaria zerado. A questão é, para eu conseguir zerar a minha abertura, eu preciso de um treinamento que tenha os exercícios corretos, que trabalhe o grupo muscular correto, mas que também seja construído de uma maneira que faça o meu músculo aumentar a flexibilidade e não perder. E aí, para que isso aconteça, não tem relação só com os exercícios, tem relação com como a gente faz os exercícios. Então, se eu traciono demais, se eu estou lá fazendo o meu alongamento e traciono demais a minha musculatura, esse alongamento ele pode ter um efeito ou pode ter outro. Muitas vezes a gente acha que quanto mais eu tracionar, mais eu vou ganhar. E na verdade não é assim que funciona no nosso corpo. Quanto mais eu traciono, mais micro lesões, né? Mais as micro lesões viram macro lesões. E aí eu começo a perder flexibilidade ao invés de ganhar. Olha que loucura, né? Mari, mas então quer dizer que se eu fizer um alongamento muito pesado, né, tolerando muita dor, ao invés de eu melhorar minha flexibilidade, eu vou perder? Sim, segundo as pesquisas, é isso que acontece.
E aí, naquele dia que você fez o alongamento, você até consegue zerar a sua abertura, né? Até consegue sentar no chão. Depois que passa um dia ali, você já perdeu mais do que o que você tinha antes, né? Então, tipo, antes eu ficava 20 centímetros do chão, fiz alongamento um dia, cheguei a encostar no chão, no outro dia eu tô a 30 centímetros do chão. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente exagera no nosso treino e faz com que a musculatura, ao invés dela ceder ao alongamento, ela se machuque demais e ela tem uma regressão. Sim, eu gosto de chamar de regressão da flexibilidade. Ela perde flexibilidade. Então, vamos entender um pouquinho, ó. Quem estava acompanhando algumas lives comigo aí, acho que conseguiu ver. Instagram, agora a gente vai ter que escolher se você vai me ver, se você vai ver a tela. Eu prefiro que você veja a tela do que você me vê, tudo bem? Bora lá, ó. Vocês vão ver que a Tia Mari super desenha bem e a vida que segue. Para a gente zerar uma abertura, eu preciso alongar a minha musculatura. Meu músculo está aqui e ele é formado por várias fibras musculares. A gente viu isso em alguma das lives aí. Na ponta do meu músculo, eu tenho o meu tendão, que é onde um tecido mais grosso, como se fosse um couro, sabe? Que não tem elasticidade, e ele se prende lá no osso. Sim, assim que o nosso músculo se prende no osso, através de um tendão que fica aqui. Quando eu traciono a minha musculatura, quando eu puxo ela assim, eu provoco, né? Eu traciono, estou fazendo o alongamento, então vou lá colocar a mão no pé, eu estou tracionando a parte de trás da minha perna. Quando eu faço essa tração, eu tenho lá micro lesões. E tá tudo bem, ok? A gente faz a tração para provocar as micro lesões. É assim que a gente ganha flexibilidade. Na hora que o meu músculo ele for tentar se regenerar, ele vai crescer e eu consigo zerar uma abertura. Agora, o que é que acontece aqui? Quando a gente traciona demais, ao invés de eu fazer micro lesões, eu faço macro. Eu faço um machucadinho maior. Esse machucadinho maior libera substâncias ali no meu músculo, sim? Que fica com aquela dorzinha no dia seguinte, sabe? Quando eu alongo e no outro dia fica uma dorzinha. Se eu tenho uma dorzinha no dia seguinte, dependendo da intensidade dessa dor, significa que eu machuquei o meu músculo, ao invés de ter feito só pequenas lesõezinhas. E aí, beleza. Ok, então se eu aumentar demais a tração, eu acabo fazendo macro lesões. Isso acaba fazendo que ao invés do meu músculo crescer, ele tem que ficar resolvendo esse quadro inflamatório aqui e ele fica mais rígido. Um músculo que tem várias lesõezinhas dessa, ele cria vários pontos de cicatriz e aí esse músculo fica mais rígido. Com o tempo, eu vou perdendo cada vez mais a capacidade de ganhar flexibilidade. Por isso, pessoas que têm histórico de lesão, é um pouco mais lento o processo para ganhar. Mário, já tive lesão, já tive estiramento, distensão. Mesmo assim, eu consigo zerar uma abertura? Consegue. Mas o processo para você chegar nessa abertura zerada vai ser muito mais lento do que uma pessoa que nunca se machucou e que tem preservado as fibras musculares dela. Sim, porque ela consegue ir e quem tem a cicatriz não consegue tracionar tanto. E aí vem a pergunta. Tá, beleza, eu já entendi que eu não posso puxar tanto esse músculo. Mas eu posso alongar ele todos os dias? Sim? O que é a frequência, né, que a gente fala? A frequência é quantas vezes na semana eu vou tracionar esse músculo. Sim? Então, a frequência, ela está relacionada com quantas vezes na semana. Tem gente que conta para mim aí, vocês fazem alongamento? Vocês querem zerar a abertura, tem que fazer alongamento, né? Vocês fazem alongamento? Quantas vezes na semana vocês fazem alongamento? Eu faço alongamento uma vez na semana. Eu faço alongamento 2 vezes, 3 vezes. Coloca aí para mim nos comentários. O que acontece? Não vale aquele alongamento do começo da aula que eu falei ontem. Aquilo lá é aquecimento. Aquilo lá não conta como treino para zerar a abertura. Não vale o alongamento que você faz no final da aula que não é focado em abertura. Ele até trabalha alguns grupos musculares de abertura, mas ele também alonga tronco, alonga as costas. Esse tipo de alongamento de treino não vale aqui. Eu estou falando de treino para zerar a abertura. Quantas vezes na semana você faz um treino específico para zerar a abertura?
É disso que a gente está falando, ok? Ah, eu fazer o alongamentozinho lá, ó, todo dia, não tem problema, é um alongamento de baixa intensidade. Agora, um treino para zerar a abertura é um alongamento de alta intensidade, sim? E aí, a gente começa com essa questão. Quantas vezes? Quais são as possibilidades de vezes que eu tenho na semana? Eu tenho a possibilidade de todo dia. Eu tenho a possibilidade de dia sim, dia não. Alongo segunda, terça não. Alongo quarta, quinta não, né? Dia sim, dia não. Tem a possibilidade ali, ó, 2 vezes na semana, seria dia sim, dia não. Aqui é o que a gente chama de intervalado. E eu tenho a possibilidade de potencializado. Que seria o quê? Por exemplo, ao invés de eu fazer um dia sim, um dia não, eu faço lá, sei lá, 5 dias sim e 2 dias não. Sim? No meu treinamento de zerar aberturas, meus alunos fazem isso. Eles treinam 5 dias na semana, então normalmente de segunda a sexta, eles fazem um treinamento para zerar abertura. Sábado e domingo eles descansam. Sim? A gente tem algumas coisas para a gente fazer nesse descanso, mas eles descansam. Então, existe basicamente essas 3 maneiras da gente ajustar a frequência do nosso treino. Eu posso treinar todos os dias, eu posso treinar intervalado, dia sim, dia não, 2 dias na semana, 3 dias na semana, mas sempre com um intervalo no meio, como também eu posso treinar de forma potencializada, onde eu junto os dias de treino e junto os dias de descanso. Sim? Beleza. Qual é a melhor maneira, né? Essa pergunta que sempre me fazem, Mari, qual que é a melhor maneira, né? De eu treinar dia sim, dia não, todo dia? O que vai me fazer chegar na abertura zerada? Antes de eu te responder isso, a gente precisa entender o que a frequência tem a ver com esse músculo aqui, sim? Primeira coisa que vai acontecer. Se você todo dia for lá e tracionar o seu músculo numa intensidade alta, para zerar uma abertura, eu preciso de uma intensidade mais alta. Eu não vou sofrer. A gente vai aprender a zerar a abertura sem sofrimento, sim? Eu não vou sentir dor, né, exorbitante. Não, eu vou sentir um desconforto. Só que a intensidade que eu faço o exercício, ela é alta. Não é aquele alongamento buscando um relaxamento. É um alongamento buscando ganho de flexibilidade. Então, eu treino numa alta intensidade. E essa intensidade, então, eu estou atracionando o meu músculo. Se eu faço isso hoje, sim, repito isso amanhã, então eu fiz isso hoje, fui lá e fiz micro lesões, certo? Na hora que eu faço o meu alongamento certinho, respeitando o nível de dor, eu vou ter lá minhas micro lesões. Amanhã eu venho e alongo de novo. Imagina que eu alongo de novo esse mesmo músculo. Eu começo a aumentar um pouquinho essa microlesão. Aí eu faço de novo, todos os dias. Se eu treino todos os dias, o que eu faço com essa microlesão? Eu vou aumentando cada vez mais ela. Então, o jeito da gente provocar um processo inflamatório, um sofrimento muscular no nosso músculo, não é só puxando ele demais, mas é puxando ele na intensidade certa, só que várias vezes. Hoje, amanhã, depois. Quanto mais eu tenho uma frequência de treino, mais eu traciono essa mesma fibra, mais chance eu tenho de ter essa microlesão. O que acontece quando tem esse aumento de microlesão? Eu chego a ter um estiramento, uma distensão? Não necessariamente, mas você pode aumentar o risco, a gente acaba aumentando o risco de ter a regressão da flexibilidade. O que é a regressão da flexibilidade? O meu músculo, ele é um tecido. Olha só. O nosso músculo, ele é um tecido elástico, sim? Conforme eu vou abaixo para pôr a mão no pé, ele se estica e ele volta, sim? Nosso músculo não é duro, ok? Conforme a gente nasce com ele super flexível e volta. Conforme a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, os anos vão contando, ele vai ficando um pouquinho mais rígido. O que isso significa? Que quando eu era jovem, ele se esticava e voltava muito fácil. Isso não é flexibilidade minha, é só a capacidade dele de se esticar e voltar. Agora, conforme eu vou envelhecendo,
ele não se estica mais tanto, ele se estica só um pouco e volta. Sim? O que acontece? Eu perco a minha capacidade do meu músculo se esticar e voltar com o avanço da idade. Só que não é só a idade que faz isso. Esse processo aqui também faz isso. Quanto mais eu vou aumentando essas microlesões ali no meu músculo, mais ele vai perdendo essa capacidade de se esticar e voltar. E aí eu vou diminuindo o meu ganho de flexibilidade. Antes eu fazia um pouquinho de alongamento, nossa, eu já ganhava bastante flexibilidade. Agora eu faço alongamento que nem eu fazia antes e eu não ganho mais tanto. Aí é quando a gente começa a ver que a gente não está mais conseguindo ganhar porque esse músculo está ficando rígido. E aí eu vou começar a perceber que eu fiz alongamento hoje, ganhei flexibilidade. Estava a 20 centímetros do chão, depois do meu alongamento eu cheguei a 10 centímetros do chão. No outro dia eu vou ver, eu estou a 12 centímetros do chão, estava a 10. No outro dia eu vou ver, estou a 14. No outro dia eu vou ver, estou a 16. Ao invés de eu ir descendo, eu estou subindo. Então, eu estou perdendo, eu estou tendo uma regressão da minha flexibilidade. Eu estou perdendo flexibilidade ao invés de ganhar, sim? E isso acontece por conta da gente ficar tracionando o nosso músculo toda hora. Isso pode acontecer, tá? Então, quanto mais eu faço, se eu faço todos os dias, eu aumento demais a chance de eu ter essa regressão da flexibilidade. Além disso, se eu vou treinar, né? Se eu quero treinar ali todos os dias ou intervalado, eu preciso só ter consciência de que eu vou ter que trocar esses grupos musculares, né? Se eu ficar fazendo alongamento todo dia aqui em cima desse mesmo grupo, eu aumento a chance de regressão. Se eu troco os grupos musculares, eu deixo esse músculo aqui descansar e alongo outro músculo. Então daria para um dia eu alongar um músculo, outro dia alongar outro. Show de bola. Só que aí eu acabo tendo que aumentar muito a variedade dos exercícios. Variedade de exercícios. Ao invés de eu aprender a fazer 3, 4 exercícios para zerar uma abertura, eu vou ter que aprender 3, 4 por semana, para toda semana eu estar trocando. Então, eu preciso também ter um controle da frequência. Dependendo da frequência que eu escolho, eu vou ter que ter mais quantidade de exercício ou menos quantidade de exercício. Além disso, dependendo da frequência que eu escolho, eu acabo tendo mais capacidade de desenvolver o hábito de alongar ou não. Por exemplo, se eu escolho fazer todo dia, fica fácil eu criar o hábito de alongar, porque todo dia eu tenho um horáriozinho que eu vou lá e vou fazer. Quando a gente vai zerar uma abertura, a gente tem que ter consciência de que é um processo longo. Não é um negócio que você vai começar hoje. Tem gente que zera em uma semana? Eu tenho alunos que zeram em uma semana? Tenho, raridade. Tem gente que zera em 4 semanas? Tenho, raridade. Tem 5, 6 semanas? Sim, é tudo raridade, tá? O mais normal é o quê? É você levar pelo menos 8 semanas para zerar. Pelo menos. Tem aluno que leva mais de 8 semanas. Então, quando eu tenho essa clareza, eu sei que eu preciso fazer o meu treino não é por um X tempo. Eu tenho que fazer o meu treino até zerar. Pode ser que seja em 8 semanas, pode ser que seja em 16, pode ser que seja em 1 ano, pode ser que seja em 10 anos. Mas eu preciso ter a clareza de que eu vou manter o meu treino pelo tempo que eu precisar para chegar onde eu quero. Só que para eu fazer isso, gente, é difícil, né? Todo dia a gente tem que decidir fazer alongamento, não é? É um porre. Você fala, meu Deus, vou lá fazer alongamento. Não, enquanto a gente ficar nesse processo de ter que decidir fazer alongamento, a gente acaba se expondo demais ao risco de falhar um dia ou outro e acabar interrompendo o treino. O que é a melhor maneira? O que eu ensino meus alunos a fazerem dentro do meu treinamento? Por que meus alunos conseguem treinar certinho, bonitinho por 8 semanas? Porque eu fico lá no pé deles? Também, mas não só por causa disso. Porque eles criam o hábito. Eles vão lá e eles colocam, eu vou fazer meu alongamento todos os dias antes de ir para o trabalho. Eu vou fazer meu alongamento todos os dias antes de tomar banho, depois que eu chego em casa. Eu vou fazer meus alongamentos todos os dias depois que eu almoço, antes de almoçar. Eles entrelaçam o horário de treino com o horário de alguma atividade que eles já fazem todos os dias. Se você quer criar um hábito, você precisa pegar lá um horário, deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar aqui, conseguem. Eu pego lá, por exemplo, o que você faz todos os dias? Eu faço de manhã, por exemplo, escovar os dentes, todos os dias, né? De segunda a sexta eu vou para o trabalho,
Todos os dias eu almoço, todos os dias eu tomo banho no final do dia, todos os dias eu vou dormir. Por exemplo, normalmente são essas as tarefas que a gente faz todos os dias. E aí, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, e coloco meu treino de alongamento perto dessa tarefa. Escovar os dentes, eu posso colocar antes ou depois? Não, vou colocar o meu treino de alongamento aqui, ó, atrelado com escovar os dentes. O que vai acontecer? Todos os dias, na hora que eu escovar os dentes de manhã, eu já vou e faço os meus exercícios de alongamento. Depois de uns 10, 12 dias, você já não vai mais pensar, eu tenho que fazer os alongamentos. Não, você vai colocar a escova na pia e já vai estar sentando para fazer seus alongamentos. Por quê? Porque isso se torna um hábito, tá bom? Tem várias dicas sobre hábitos, assim, que a gente poderia falar, mas senão a gente vai fugir muito aqui do assunto. Mas, quando tiver uma oportunidade, eu explico mais sobre isso para vocês. Mas, de uma maneira geral, quando eu determino a minha frequência de treino, de zerar a abertura, eu preciso olhar que essa frequência ela tem uma ligação direta com o aumento ou a diminuição do risco de eu ter regressão. Se for uma frequência muito alta, eu aumento o risco de regressão. Se for uma frequência muito baixa, eu diminuo o risco de regressão. A melhor frequência baixa, sim, só que eu diminuo a velocidade de ganho também, ok? Ganho de flexibilidade. Ok. Dependendo da minha frequência, eu vou ter que ter uma variedade muito grande de exercícios, né, de alongamento, e aí eu vou ter que entender mais sobre os grupos musculares. Dependendo da frequência que eu escolho, eu posso diminuir a quantidade de exercício, e aí eu não preciso entender tanto dos grupos musculares. Dependendo da frequência que eu escolho, eu crio a oportunidade de desenvolver um hábito. Se eu alongo todo dia, eu posso desenvolver um hábito. Ou eu diminuo essa possibilidade de desenvolver o hábito. Sim? Ficou claro até aqui? Deu para entender esse processo? Por que a frequência é tão importante? Sim? Não escolher a frequência que você vai fazer. Agora eu vou fazer um resumo aqui com vocês que vai ficar mais fácil, para vocês entenderem o que é melhor, o que não é. Mas escolher a frequência que você vai fazer não é questão de gosto, sabe? Eu prefiro alongar todo dia. Você prefere coisa nenhuma. Não, você tem que pensar o que é melhor para o seu corpo. Sim? E é isso que a gente está fazendo aqui agora, entendendo qual é a relação de eu alongar todo dia sim, dia não, tem com o meu corpo. Show? Tá tudo bem até aí? Só coloquem um ok para eu saber que tá tudo bem, para eu poder seguir. E aí agora, a gente vai fazer um resumo disso, sim? Para você poder entender e fazer a sua escolha. Se você vai alongar todo dia, se vai ser intervalado ou se vai ser potencializado. Vamos lá? Enquanto vocês... ok. Obrigada, galera. Show. Ok, show, Roger. Obrigada. Vamos lá, ó. Vou fazer um quadro aqui que vai ficar mais fácil para vocês. Vamos entender os prós e contras. Então, aqui a gente vai ter a nossa frequência. Aqui a gente vai ter os nossos prós. E aqui a gente vai ter os nossos contras. Galera que tá no Instagram tá invertido, né? Depois eu posto uma foto nos stories dessa tabela para vocês, tá bom? Vamos lá. O mais importante é vocês se ligarem no que eu vou falar do que no que eu tô escrevendo, tá? Mas vamos lá, frequência. Se eu alongar todos os dias. E, gente, é muito comum a gente achar que todos os dias é melhor, né? Porque eu quero zerar, quanto mais eu fizer, melhor. E é muito louco. É aí que a gente começa errando os negócios, né? É aí que a gente começa já cagando com o nosso treino, sim? Por quê? Se eu alongo todos os dias, quais são os prós de alongar todo dia? Pensando, eu tenho aqui a possibilidade de aumentar ou diminuir o risco de regressão da flexibilidade. Eu tenho a possibilidade, de aumentar ou diminuir a quantidade, a variedade de exercícios, e eu tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir a capacidade de eu fazer um hábito. É nisso que a frequência tem relação. Beleza. Pós e contras. Se eu alongar todo dia, eu aumento ou eu diminuo a capacidade de fazer um risco
eu aumento ou diminuo o risco de regressão de flexibilidade. Se eu alongar todo dia, eu aumento o risco de fazer essas macrolesões. O que era pequenininho fica grande, se eu alongo todo dia o mesmo músculo. Então, esse é um contra. A gente acaba aumentando o risco de regressão. O que eu precisaria fazer para não ter esse risco de regressão? Eu precisaria ter uma grande variedade de exercício para que todos os dias eu trocasse os grupos musculares. Sim? Aí, grande variedade de exercício, eu preciso entender de grupos musculares. Então, eu preciso aumentar a variedade de exercício. E isso acaba sendo um contra, porque eu preciso entender dos grupos musculares e não é todo mundo que entende de anatomia. Sim? E de prós, eu acabo conseguindo, eu aumento a chance de desenvolver um hábito. Isso é legal. Ok? Então, alongar todos os dias, resumidamente, o único benefício direto é que você consegue criar um hábito em cima disso. Mas você vai ter que tomar cuidado para não ter regressão e vai ter que trocar bastante os exercícios para evitar isso. Ok? Depois, gente, eu sei que a imagem tá torcida para vocês, tá bom? Mas aí eu coloco para vocês nos stories, tá? Bora lá. Depois, eu tenho a possibilidade de fazer um intervalado. O que é um intervalado? É um dia sim, um dia não. Intervalado. Um dia sim, 2 não, um dia sim, 3 não. Sim? Então, eu não junto os dias de treino, eu separo, eu coloco intervalos nos meus dias de treino. E aí, o que eu faço nesses intervalos aqui? Quanto ao risco de regressão da flexibilidade, eu aumento ou diminuo? Eu acabo diminuindo, porque eu vou treinar um dia, vou descansar um dia ou descansar 2. Então, aqui é um pró. Eu acabo diminuindo o risco de regressão da flexibilidade. Isso é ótimo. Sim, perfeito, maravilhoso. Outra coisa que eu faço, a variedade de exercício. A variedade de exercício é show de bola, porque a gente acaba tendo que escolher poucos exercícios, já que eu diminuo o risco, então eu tenho poucos exercícios. Eu não preciso entender tanto. Eu não preciso entender tanto de grupos musculares. Agora, eu consigo criar hábito? Nem sempre, porque eu vou treinar um dia e vou descansar no outro. Aí talvez eu não consiga criar hábito. Eu só vou conseguir criar hábito se todos os dias, naquele horário, eu fizer alguma coisa para mim. Por exemplo, todos os dias, depois que eu escovo o dente, eu vou fazer meu alongamento. No dia que é meu dia de descanso, eu vou fazer uma massagem. Eu vou fazer uma meditação. Mas não importa, naquele horário, eu reservo aquele horário para mim. Se você consegue fazer isso, aí você consegue criar hábito. Mas normalmente a gente não consegue fazer isso se não tem realmente uma atividade ligada ali. Então aqui eu diminuo a possibilidade de criar um hábito, isso é um contra. Toda vez eu vou ter que decidir, hoje é dia de alongar, vou fazer ou não vou fazer? Não, vamos lá que eu vou fazer. Show? Beleza. Então, entre alongar todos os dias ou alongar intervalado, eu, Mari, prefiro intervalado. Percebe? Eu, Mari, prefiro intervalado porque eu corro menos risco de perder minha flexibilidade. Pode ser que eu ganhe numa velocidade menor, mas eu corro menos risco de perder. Agora, existe uma outra maneira. Dentro do meu treinamento, por que meus alunos, a maior parte deles consegue zerar a abertura em 8 semanas? Porque lá a gente não usa nenhum desses dois. Lá a gente usa potencializado. O que é o potencializado? Potencializado. Potencializado é quando você junta os seus dias de treino e junta os seus dias de descanso. Então, como é que funciona dentro do T8S, que é o meu treinamento? A gente faz 5 dias de treino por 2 dias de descanso, tá? Essa aqui é uma opção. Você pode fazer, sei lá, 4 dias de treino. É difícil escrever de uma vez. 4 dias de treinos para 3 dias de descanso. Também é um potencializado. A grande questão de potencializar a sua frequência é juntar os dias de treino e juntar os dias de descanso. Qual que é a vantagem? Quais são os prós e contras disso?
Primeira coisa, risco de regressão, né? Será que eu vou ter risco de regressão se eu treinar 5 dias na semana, né? Ou se eu treinar 4 dias na semana? Será que eu tenho risco de ter essa regressão aqui? Tia Ju, será que é aqui comigo? Eu vou tirar o som do... Posso tirar o som aqui do computador, né? Eu não vou ficar mutada não, né? Não. Galera do YouTube, Facebook, vocês estão me ouvindo? Vai. Não é que eu não confie na Tia Ju, mas é só para garantir que eu não vou ficar falando aqui, ninguém tá me ouvindo. Falem para mim se vocês estão me ouvindo, galera, só para ter certeza. Só para ter certeza. Acho que sim, acho que sim. Vamos ver. Olha só, voltando aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso juntar, ouvindo, show, obrigada, Suzana. Eu posso juntar os meus dias de treino e juntar os meus dias de descanso. Quando eu junto, eu aumento o risco de ter regressão? De certa maneira, sim. Mas, comparado com quando eu treino todos os dias, não. Sim, por quê? Porque eu vou ter 2 dias de descanso. E aí, o que eu posso fazer para não correr realmente esse risco aqui? Eu posso, nos dias de descanso, aumentar a capacidade de regeneração do meu músculo. Pensa comigo. O músculo, quando a gente faz o alongamento nele, a gente faz as microlesões, não faz? Conforme eu vou insistindo naquele mesmo grupo muscular, eu vou aumentando o tamanho dessa microlesão. Se eu faço isso por 5 dias e nos outros 2 dias, ao invés de eu só descansar, se eu só deixar meu músculo se recuperar sozinho, eu ajudar esse músculo a se recuperar, aí eu evito a regressão. Sim? Então, aqui, o que a gente faz? A gente sabe que a gente tem o risco da regressão, então a gente entra nos 2 dias com técnicas que ajudam a gente a fazer o músculo se regenerar mais rápido. Que técnicas são essas? Automassagem, liberação miofascial, às vezes gelo. Sim, são todas técnicas que ajudam o meu músculo a se recuperar. Vocês já viram os jogadores Bambambam, Neymar da vida, né? Quando sai de um treino, ele sai do treino, ele vai lá, o massagista já tá lá, faz uma massagem, vai para a banheira de gelo. Para que isso? É frescura? Não, o músculo da coxa dele é caro pra caramba. E aí estão cuidando desse músculo porque sabe que foi muito usado. E aí, o que eles fazem? Eles fazem essas técnicas para ajudar o músculo a se regenerar mais rápido. A gente não é Neymar, né? Então não dá pra gente ter um massagista, não dá pra gente ter uma banheira de gelo. Mas dá pra gente ter uma bolinha para fazer uma massagem no final do alongamento, uma bolinha para fazer uma massagem nos dias de descanso, ou um aparelhinho elétrico, sim? Então, aqui no potencializado, você vai fazer seu treino nos dias de treino e você vai fazer o seu descanso no dia de descanso, só que de uma maneira que você potencialize o descanso também. Então, eu uso técnicas que fazem com que minha musculatura se recupere mais rápido. Então, aqui, ó, eu acabo diminuindo o risco de regressão por conta de eu usar essas técnicas no dia de descanso. Show de bola? Daí, quanto à variedade de exercícios, cara, são 5 dias de treino, né? Será que eu vou ter que ter uma variedade grande de exercícios ali? Mais ou menos. No meu treinamento, nos 5 dias, a gente usa exatamente os mesmos exercícios. Só que na outra semana a gente troca. Por eu fazer isso, eu não preciso ficar trocando todos os dias os grupos musculares. Eu vou treinar o mesmo grupo por 5 dias, depois eu vou dar 2 dias de descanso, só que um descanso que eu potencializo a regeneração. Sim? E aí eu consigo não ter tantos exercícios. A gente trabalha aqui com poucos exercícios. O hábito. Mari, será que fazendo potencializado eu consigo desenvolver hábito? Porque eu vou treinar 5 dias e 2 dias não. Só que esses 2 dias que você não vai treinar, você tem técnicas para aplicar para potencializar seu descanso. Então, você tem atividades nos 7 dias da sua semana. Então, você aumenta a chance
de você criar um hábito se você colocar o seu treino perto de alguma atividade que você já faça. Teoricamente, não teria contra aqui. O único contra que a gente tem é que você vai viciar nessa rotina, vai tornar-se um hábito, isso se torna um vício, né? E aí, quando você quiser fazer uma pausa, ou viagem é uma coisa que você vai sentir falta. Hoje, os meus alunos, quando eles fazem a manutenção, que é quando eles interrompem esse ciclo e fica fazendo só algumas posturas para manter a abertura, eles relatam muito que, nossa, que falta que faz fazer alongamento. Então, esse é o único contra. Olhando para tudo isso, eu posso treinar todos os dias? Pode. O músculo é seu, o corpo é seu. Você só precisa saber que você corre um grande risco de ter regressão da sua flexibilidade, fazer um tecido mais duro de ser alongado, e você vai precisar, para evitar isso, você vai precisar ter uma grande variedade de exercícios e vai precisar entender mais sobre grupos musculares. Mari, não quero todo esse trabalho, toda essa dor de cabeça. Cara, outra opção é fazer intervalado. Show de bola. Intervalado, você diminui o risco de regressão. O que é o intervalado? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, 2 não. Sim, eu coloco intervalos entre os dias de treino. E aí, o único problema é que eu muitas vezes não consigo criar o hábito. Ou você pode fazer como a gente faz aqui dentro do meu treinamento. A gente faz potencializado. Todos os dias eu tenho uma atividade e eu potencializo essa atividade. Concentro os exercícios, concentro o descanso. Show de bola? Deu para entender um pouquinho sobre alongar todos os dias? Mari, mesmo assim, eu quero muito alongar todos os dias porque o meu maior problema é o hábito. Cara, então tudo bem, só trabalhe numa intensidade mais baixa, use massagem, as coisas para você conseguir recuperar sua musculatura e troque os grupos musculares. Um dia eu vou treinar músculo atrás da minha perna, no outro dia eu vou treinar os de dentro, no outro dia eu vou treinar os anteriores, os que estão na frente. E aí você vai intercalando ali os grupos musculares para você tentar evitar essa sobrecarga e tentar evitar com que a gente vá aumentando, né, a macrolesão dessa musculatura. Show de bola? Deu para entender? Você pode dar dica de exercício? Sim, Laine. Vai lá no canal do YouTube e coloca Mari Flexibilidade. Lá você encontra vários exercícios de alongamento para zerar a abertura. Inclusive, quem se inscreveu no Desafio da Abertura Zerada, vocês vão estar recebendo, acho que hoje, a parte 1 de uma aula prática de alongamento. Sim, eu vou mandar uma aula que ela é grande, eu pedi para cortar em 3 partes, eu vou mandar essas 3 partes para vocês, essa semana e na próxima semana. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, que aí vocês já conseguem acessar essa aula, né? Essas aulas, que são 3 partes. Tô vendo ali que a imagem tá espelhada. Depois eu coloco a imagem nos stories, tá bom? Para vocês. Show! Alguma dúvida, meus amores? Banho ajuda nessa recuperação? Ótima pergunta, Lucas. Que acontece? A gente precisa só pensar que quando eu faço o alongamento, né? Eu tenho a liberação de algumas substâncias ali, né? Então, sempre que a gente vai promover um aumento do relaxamento desse músculo depois do alongamento, quando eu faço uma massagem, quando eu faço um banho, né, mais quente, também faz isso, mas não necessariamente tem uma ativação mecânica nesse músculo. Então, entre uma massagem e um banho, eu prefiro a massagem, ok? Porque aí a gente ativa diretamente aquela região que a gente alongou e não conta só com o aumento da corrente sanguínea, mas a gente conta também com uma ativação mecânica. Show de bola! Quem já teve fissura no menisco, pode zerar a abertura? Pode, Valnice. Se você for liberada para fazer alongamento, sem problema nenhum, você pode zerar a sua abertura, tá? O que acontece na abertura? O meu joelho ele fica esticado. Se você consegue esticar o joelho, não tem problema. Não existe pressão no joelho, não existe carga nesse joelho, não deveria existir na abertura, tá bom? Show de bola, meus amores. Só conferindo aqui, nenhuma pergunta no YouTube, então fechamos. A gente vai ter uma live hoje, então, às 18 horas, tá bom? Às 18 horas eu espero vocês aqui hoje. E depois daqui a pouco eu já coloco no Stories aqui essas duas imagens para vocês poderem acompanhar. Fechamos?
Então, beleza, vejo vocês às 18 horas. Bora se preparar para o desafio da abertura zerada. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque tá chegando e você vai perder, hein? Se inscreva. Beijo, galera.